Fala, gente, vamos resolver aí o concurso da IA, né? O concurso que aconteceu recentemente, a prova que aconteceu recentemente. Eu irei resolver todas as questões de matemática dessa prova, as 24 questões. Dessa vez a gente está com a segunda questão da prova, a questão 26 aí. E olha o que a questão nos diz. No triângulo ABC, a distância de seu circuncentro ao vértice A é... Vamos lá. O que é o circuncentro de um triângulo? O circuncentro, nesse caso, é um ponto notável. E o circuncentro se dá pelo encontro das mediatrizes. É o encontro da mediatriz pertinente a cada lado do meu triângulo. Vou colocar aqui para você lembrar lá. Mediatriz. Mediatriz. É o encontro, né, das mediatrizes. O que é a mediatriz? A mediatriz é justamente o segmento, certo, que forma 90 graus com um lado de um triângulo e divide esse lado em dois segmentos iguais. Então, vai acontecer a mesma coisa para os dois outros lados do triângulo. Mas para resolver essa questão, a gente precisa observar uma coisa interessante. Veja só, eu vou desenhar um triângulo aqui do lado, um triângulo qualquer, e vou circunscrever esse triângulo. Pronto, desenhei um círculo ao redor desse triângulo. Agora, esse triângulo é um triângulo inscrito à circunferência. Olha o que vai acontecer então. Perceba. Eu vou ter o centro do meu círculo, certo? Que está aí no meio desse triângulo. E o raio do meu círculo, o raio da minha circunferência, ele vai formar 90 graus com um lado desse triângulo. Assim como com os outros lados também. Perceba, em um círculo, vou desenhar outro círculo aqui embaixo. Em um círculo, se eu tiver uma corda, o nome se chama corda, né? Ela vai formar 90 graus com o raio, sempre. Que por sua vez vai ter outra relação ainda. Esse raio, quando ele forma 90 graus com essa corda, ele vai dividir essa corda em dois segmentos iguais. É justamente o que acontece no triângulo aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Assim como esse aqui vai dividir em dois, e se eu dividir aqui, se eu traçar outra reta aqui, outro raio, vai dividir também em dois segmentos iguais. Então olha só o que acabou de acontecer. A gente conseguiu enxergar o seguinte. O circuncentro desse triângulo aqui, que é o que a questão nos pede, a distância dele ao ponto A vai ser o raio. Por quê? Porque o circuncentro desse triângulo é o próprio centro do triângulo. Então olha só o que vai acontecer. Eu vou até apagar aqui, ó, para a gente agora circunscrever esse triângulo. Olha só, eu vou circunscrever esse triângulo. E o que vai acontecer é o seguinte. Pronto, não se parece melhor. Mas o que vai acontecer é o seguinte. Perceba que eu tenho o centro do meu círculo, o centro da circunferência. E assim como nos outros exemplos, ele vai formar 90 graus com um lado. O raio vai formar 90 graus com um lado, que também vai dividir em dois. Por isso que eu estou falando que a mediatriz, o encontro, não é isso? Desses segmentos que partem os lados formando 90 graus ao meio, vai ser o próprio centro da circunferência. Então perceba o que vai acontecer aqui. A distância do ponto A ao circuncentro, perceba que eu estou falando que o centro da circunferência é o circuncentro. A distância de A ao centro, a distância de A ao circuncentro, é igual ao próprio raio, como a gente sabe. Então, eu preciso descobrir o raio da circunferência. Perceba, para descobrir o raio da circunferência, vou apagar aqui os exemplos que eu já tinha feito. Só foi para que você entenda. O raio da circunferência, eu posso calcular da seguinte maneira. Existe uma fórmula que a gente consegue fazer isso de maneira muito mais rápida. Mas isso se dá, né, por um desenvolvimento da lei dos senos dentro dessa circunferência, dentro desse triângulo. Mas olha só a forma seguinte. Eu tenho um ângulo, eu tenho um segmento A, não é isso? Esse A, nesse caso aqui, seria o próprio 2. Então, a lei dos senos diz que A para o seno do alfa, não é isso? Vai ser igual a 2R. Se a gente fizer a lei dos senos, tem uma demonstração bem legal disso, depois você pode ver. Mas, para essa questão, o que a gente precisa é disso. A dividido pelo seno do ângulo oposto a esse segmento de reta vai ser igual a 2 vezes o raio, tendo em vista que esse triângulo é inscrito na circunferência. Então, olha só, esse A, no caso, a gente pode anotar como sendo 2, né? Como sendo esse lado do triângulo, porque a gente sabe o A e a gente sabe o ângulo oposto a A. Então, vai cair justamente nessa formazinha interessante que a gente pode obter. Então, perceba, o A, nesse caso, vale 2. Deixa eu colocar aqui, ó, uma setinha. O A, nesse caso, vale 2, dividido pelo seno de 30 graus. O ângulo oposto a 2 é 30 graus.
Isso é igual a 2R. Então, como é que fica isso aqui pra gente? Como é que a gente desenvolve isso aqui? 2 dividido pelo 130, a gente sabe que o 130 é 1 meio. O 130 é 1 meio. Então, 2 dividido por 1 meio é igual a 2R. Olha só que interessante que a gente achou agora. Então, 2 dividido por 1 meio, perceba, eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho um número dividido por uma fração. Eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira 2 que eu repeti, o inverso de 1 meio, que é a segunda, é o próprio 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 2R, que por sua vez a gente pode cortar o 2 com o 2 que está ali. Ó. 2 morre com 2. Olha só porque a gente fica R igual a 2. Então a gente descobriu, né, isso, a distância do ponto A ao circuncentro, a distância do ponto A ao centro dessa minha circunferência. Então a distância é justamente igual a 2. Não é isso? A gente pode colocar aqui, ó, a distância vai ser justamente igual a 2. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa A. Se você soubesse desse macetezinho que a gente geralmente estuda, né, geralmente sabe, você conseguiria resolver a questão facilmente. Eu não vou demonstrar aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo. O propósito do vídeo é só resolver a questão, de maneira que você entenda. Mas, se você fizer, né, pegando os raios aí, pegando o diâmetro, aplicar a lei dos sênios dentro desse triângulo, dentro dessa circunferência, você vai conseguir achar essa relação. Mas eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você entendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Nós iremos resolver aqui toda a prova, todo o concurso da EA. Se você gostou, então, deixa o like e se inscreve no canal, que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.